Bom dia a todos. É um prazer recebê-los para mais um encontro do nosso grupo Cultura e Política. E no dia 26 de setembro, tenho o prazer de receber o psicanalista José Alves Gurgel. Gurgel, ele é psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, é mestre em farmacologia pela Universidade Federal de Ceará, preceptor da residência médica de psiquiatria do HU, da mesma universidade. E, na área da psiquiatria, ele foi presidente da SOCEP e atualmente é diretor tesoureiro pela FEBRAPS. A fala de Gurgel de hoje falará sobre o estranho mundo de Chico da Silva, homem primitivo, arte primitiva, verdades primitivas. O trabalho será uma tentativa de compreender a obra do artista primitivo Chico da Silva, cuja grandeza foi percebida pelo também artista Jean-Pierre, que o apadrinhou, incentivando-o a pintar e divulgando o trabalho do índio no Brasil e no exterior. Após um início triunfante, Chico criou uma escola, ampliando sua produção exponencial para dar resposta a um mercado insaciável e se envolveu com comerciantes inescrupulosos, que não se preocupavam com as consequências danosas de tais atitudes ao seu legado artístico. Os peixes, aves, jacarés que povoam seus trabalhos remetem a uma infância na floresta amazônica e suas lendas, mas sugerem também uma oralidade perpassada pela pulsionalidade destrutiva. Insetos no interior de troncos de árvore e cardumes de peixe ou pequenos pássaros, diante de seres maiores com atitudes ameaçadoras. Lembram as bem conhecidas projeções arcaicas dos pacientes mais regredidos. E as primeiras relações de objeto, marcado pela dependência e perceptoriedade. Os aspectos agressivos e mais primitivos, patentes em seus trabalhos, em vários momentos inundaram a sua vida pela via do alcoolismo, que o levou à morte, e pelo ataque constante à sua própria obra e à sua identidade como artista. Passamos, então, a palavra para o Dr. Valton. Com a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu quero, inicialmente, dizer que é com enorme prazer que recebemos hoje aqui José Alves Gurgel. Gurgel é uma dessas pessoas que conseguem reunir o talento para a psicanálise com a visão da estética, a compreensão estético-artística, que é própria do psicanalista. Nenhum bom psicanalista pode fazer o seu trabalho sem combinar essa dimensão artística, estética e artística. O Chico da Silva é absolutamente caro a todos nós, cearenses, nordestinos e, naturalmente, aos brasileiros. Os brasileiros que compreendem a dimensão da sua obra. Quando eu era recém-casado e morávamos, eu e a Wanda, numa casa daquelas bem apertadas, entre outras duas, uma casinha essas casas que ficam combinadas. E o Chablot, Jean-Pierre Chablot, costumava ir lá em casa. Ele ia muito lá em casa. E conversávamos muito. E ele dizia que era muito difícil para as pessoas compreenderem a dimensão extraordinária da obra do Chico da Silva. E que havia nele algo que as pessoas não capturavam, só ouviam na superfície. Não conseguiam ver além do peixe e do jacaré. Não conseguiam ver isso que já está aí dito no preâmbulo, né?
no preâmbulo do que, naturalmente, o Gurgel vai falar. Não conseguiam perceber a extraordinária capacidade que extrapolava, né, a visão superficial das coisas. Então, eu creio que, nesse sentido, que eu acho que é bem-vindo o trabalho do Gurgel, que eu já vi apresentado em outras ocasiões. E para nós, para todos, intelectuais, psicanalistas e todos que estão aqui nesse momento do Cultura e Política, é muito importante ouvir esse trabalho do Gurgel. Sem mais delongas, Gurgel, passo a palavra para você. Obrigado, Valtor, pelas palavras. Eu quero agradecer a você e ao Helder e os outros componentes aí que levam à frente esse grupo, né, que eu, sempre que posso, também estou acompanhando, estou assistindo e realmente me faz começar o dia bem no domingo, né? Você já começa o dia renovado após ouvir, né? Assim, sempre um trabalho muito interessante, né? Espero estar à altura, né, das coisas que já foram apresentadas aqui. Esse grupo tem se mostrado assim muito rico, né? Assim, muito profundo, né? Assim, em suas discussões, nos trabalhos que são apresentados. Bom, eu ia pedir para o Helder projetar aí o trabalho, né? Os slides, porque tem de ser com slide, infelizmente, porque sem a imagem perde muito do valor o sentido da associação, das associações que eu faço ao longo do trabalho. Né? Ok. Olha, vocês vejam só pela primeira imagem, o Chico fazendo um painel. Eu acho que esse painel foi na época do congresso da SBPC, né? Que ele participou, né? Foi homenageado em um congresso da SBPC, né? Isso foi viabilizado pelo professor Hélio Rolla. E vejam que é um cidadão negro, né? E agora há pouco, antes de entrarmos, né, na discussão do trabalho, estávamos falando de outros gênios, né, de outras artes, né, como o Pelé, né, também, e lembro de outros como Didi, que eram negros, e Garrincha, que era um índio, né, e que trouxeram uma originalidade à arte que exerceram, né, no caso, o futebol. E o Chico também, nós vamos ver aqui ao longo da apresentação, também trouxe essa originalidade para as artes plásticas brasileiras, né? Pode passar. Próximo. Bom, o objetivo, né, do trabalho foi de tentar fazer uma compreensão psicanalítica da obra do Chico, fazendo uma articulação com o que se sabe da sua história. E essa iniciativa foi e está associada a um trabalho de reabilitação do legado do artista no universo das artes plásticas brasileiras. Próximo. O Chico, ele nasceu em 1910 em uma aldeia indígena nos arredores do povoado de Alto Tejo, no Acre. O pai era um índio peruano e a mãe era uma cearense, que migrou, possivelmente, atrás da questão da borracha, né? E do sonho de terras, né? De uma nova vida, né?
no Acre. Migrou aos 6 anos com a mãe, depois para a cidade de Quixadá, né? O pai saiu de cena a essa altura, né? Se separou da mãe e não se sabe muito pouco sobre esse pai, né? E ele vivia lá nessa aldeia, nesse modo de viver, né? Próprio de indígena, né? E aos 6 anos migrou para a cidade de Quixadá, posteriormente foi morar em Guaramiranga, né? Em 1922, e na década de 30 ele veio para Fortaleza, 32, 33. E por volta de 1937 ele já pintava nas paredes das casas de pescador, na Praia Formosa, que é ali no centro de Fortaleza, ali aquela praia que fica embaixo ali da Santa Casa, daquela região ali do Oitão Preto, né, da comunidade do Oitão Preto. Então, ali era a Praia Formosa que foi consumida, né? Assim, a água avançou e destruiu boa parte dela. E ali era a Praia Formosa e ele pintava, ele pegava tijolo vermelho, resto de planta, né? E pintava fazia painéis nos muros, né? Os muros caiados, né? Os muros brancos, ele pedia permissão e pintava, né? E o Chablot, em 1943, na década de 40, ele gostava de passear por essa praia, e um dia ele deu de cara com esses painéis, né? E aí ele deixou um cartão para que alguém, com algumas pessoas da comunidade, para que, se o pintor aparecesse, o procurasse. E assim foi feito. Chablot, que era um artista plástico e estava aqui na época da guerra, acho que ele tinha alguma associação com essa coisa da borracha, né? O que eu li sobre ele não me deixou claro o que é que ele fazia aqui, né? Mas ele mobilizou muito o universo cultural de Fortaleza, né? Ajudou a criar a SCAP, do Salão de Abril, né? Junto com outros artistas aqui, né? E também participava de saraus, né? Participava ativamente da vida cultural de Fortaleza. Então, em 1945, Chablot levou algum desses guaches que ele comprava do Chico da Silva. Ele deu tintas para o Chico, e pedia para o Chico pintar, né? Ele percebeu logo que o Chico não seria bom para ele trabalhar com óleo ou com acrílico, né? E pela delicadeza do seu trabalho, ele percebeu que o Chico tinha que trabalhar mesmo era com guache, né? Então ele forneceu boas tintas, bons pincéis, bom papel, né? E pedia para o Chico trazer e comprava, né? E aí ele começou a levar esses guaches para expor, né? No Rio de Janeiro, recebeu elogios de grandes críticos de arte como Rubens Navarra, enfim, internacionalmente, os trabalhos de Chico foram expostos em Lisboa, em Genebra, em Lausanne, em Paris, entende? Assim, ele realmente... Chablot também escreveu, em 1952, um artigo na revista Carrier d'Art, um artigo que realmente marcou, né? Apresentou o Chico para o mundo das artes, né? O índio brasileiro reinventa a pintura, né? E também intermediou para que Chico fizesse uma série de trabalhos intermediou junto ao reitor Martins Filho, para que a UFC o contratasse para fazer uma série de trabalhos, e ele fez esses trabalhos, né? Depois ele desistiu, abandonou, mas deixou
uma série de trabalhos que foram justamente os que foram posteriormente para a Bienal de Veneza, para a 33ª Bienal de Veneza, em 1966, onde lá ele recebeu uma menção honrosa. A menção honrosa, na Bienal de Veneza, foi criada especialmente para ele e mais 2 artistas, que aí mais na frente eu vou contar essa história, porque aí tem a ver com o que nós vamos discutir aqui mais diretamente, tem mais a ver com esse tema aqui, cultura e política, né? Então, ele recebeu várias premiações do governo do Estado de São Paulo, medalha da abolição aqui, medalha Anchieta no Estado de São Paulo, né? Foi homenageado pelo governo do Estado do Acre e no final da vida recebeu uma pensão vitalícia que recebeu por pouquíssimo tempo, uma pensão vitalícia do governo do Estado de Ceará. Próximo. Em 1945, né, começou... Não, que você já passou isso aí. Pode passar. O próximo. Na década de 60, 62, o Chico já era bastante conhecido, né? Já tinha feito essas exposições, estava vendendo muito, e ele começou, o Chablot começou a se desinteressar por ele, porque ele não, o Chico não ouvia assim, não, os conselhos dele, e começou a produzir quadros em massa, né? Assim, sem muita força, sem trabalhar muito em cima do quadro. E também, por volta de 64, ele começou a recrutar alguns meninos da comunidade do Pirambu, onde ele morava, para ajudá-lo na produção dos quadros. O que é que esses meninos inicialmente faziam? E se tornaram, inclusive, artistas talentosos, né? Na exposição que a gente fez lá no Espaço Belchior, alguns anos atrás, né? Nós também apresentamos os trabalhos deles, né? Porque se tornaram artistas realmente de valor. Então, eles faziam um desenho, né? E o Chico pintava, né? Faziam, às vezes, também um preenchimento, né? Que é colocar a tinta de base, né? E o Chico ia criando, destruía o desenho, assim, reconstruindo com outras, dando... quer dizer, eles faziam um desenho de um dragão muito bem feito, um jacaré, e ele ia deformando, mas refazendo de acordo com o seu... Né? Então, isso já foi uma segunda fase. Aqui, a partir de 1964, mais ou menos, foi fundada a Escola Chico da Silva, fundada assim, informalmente, né? Assim, ele começou a agregar pessoas para ajudá-lo a produzir. Isso trouxe muitos problemas para a obra dele, né? Porque, de certo modo, ele fez assim, não teve nenhum marchand, né? Assim, porque a casa dele vivia já a essa altura cheia de marchands atrás de quadros do Chico, né? E ninguém chegava para dizer para ele, rapaz, em vez de você fazer ficar produzindo em massa, você produz poucos e cobra mais caro, né? Porque ele já era conhecido nacionalmente. Né? Então, mas ninguém o orientava, ou ele também não ouvia, né? Ele queria vender, né? Então, ele começou a fazer esse tipo de associação. Depois, esses pintores foram sendo cooptados por marchands para pintarem Chico da Silva. Aí levavam lá para ele assinava, dava algum dinheiro. Né? Ele também não tinha muito limite nesse aspecto. Né? Ele, chegando com dinheiro, ele assinava, ou então, às vezes, nem assinava, se contentava em ser chamado para a abertura de uma exposição com os quadros feitos por um desses meninos, entendeu? E
e assinada até por eles, e eles assinado com o nome do Chico, né? E ele ia lá abrir a exposição só pela vaidade de estar lá, né, abrindo uma exposição. Então ele era assim. Nos anos 70, aí começou também assim no Pirambu, as pessoas começaram os artistas, os artesãos, começaram a perceber o movimento, né? Assim, as pessoas atrás dos quadros do Chico da Silva começaram a pintar quadros do Chico da Silva, todo mundo na comunidade pintando Chico da Silva, certo? Foi um movimento de artesanato, tipo, como você vê nesses artesanatos essas peças de cerâmica, o mestre Vitalino, mestre Galdino, o mestre Noza. Nessa arte popular, geralmente o modo de produção é coletivo. Uma pessoa começa, aí faz sucesso, e aí o resto da comunidade toda começa a fazer, entendeu? E usa o nome da pessoa, e a pessoa nem se importa. O Chico da Silva também não se importava. Os relatos que eu escuto do Gilberto Brito, que foi um desses meninos que trabalhou com ele, e o Gilberto ele se transformou num restaurador, né, do governo do estado, uma pessoa que tem cursos de restauração, estudou no Rio de Janeiro, na Europa, e ele conta que o Chico ele às vezes achava até bonito, né, mais bonito que os dele, o quadro que os artesãos faziam, né, que eram aqueles galos, né, aquelas coisas que a gente vê, assim, eles eram vendidos na porta dos hotéis, nas barracas de praia. Eu tinha um quadro desse que meu irmão comprou na Praia do Futuro, um menino vendendo com vários quadros assim na mão, e comprou por muito tempo, ficou na minha parede, né, meu irmão me deu, mas era um artesanato, um movimento artesanal que movimentou a economia do Pirambu. Né? Tem até uma reportagem do Povo falando sobre isso, da força disso, né? Assim, movimentando a economia, né? Nesse bairro. Né? Uma reportagem com dirigentes lá do SECAI, que é o clube lá do Pirambu, a Sociedade Esportiva e Cultural Arco-Íris. Né? Então, em 1976, ele começou a ter problemas de saúde, né? Internações por alcoolismo. Depois do alcoolismo, já com as consequências do alcoolismo, veio os AVCs que ele teve, né? Até que em 1975 ele faleceu, 85 ele faleceu. Próximo. Bom, aí o que seria a arte primitiva, né? Assim, há uma discussão, né? Assim, ele é um naífe, é um artista ingênuo, ou ele é um primitivo, né? Veja aqui a diferença. Né? Você tem aqui um quadro da Grauben, que era também um artista cearense, que fez muito sucesso, que usa o mesmo pontilhismo, né? Que assim, mas que o Chico usava. Só que o pontilhismo da Grauben, né? Os quadros eram assim, umas borboletas, umas flores, né? Sem desmerecer, né? São quadros lindos, né? E pássaros, né? E o Chico não. Você vê aqui aí você também eu coloquei aqui uma imagem de uma pintura rupestre, né? Aqui da Serra da Capivara. Como o Chico ele guarda uma semelhança a obra dele maior com essas pinturas rupestres do que propriamente com essa arte ingênua, como a gente está vendo aqui da Galve. Podia ter colocado outro naif famoso, que foi o Heitor dos Prazeres, né? Que também assim dá um tom de ingenuidade, ou então, no caso do Heitor, era mais assim como se fosse assim um equivalente a uma coisa assim de uma crônica de costumes, né? Mostrava assim os costumes da época dele, né? O bilhar, as brincadeiras de roda, de balão, né? Então, veja aqui,
esse quadro aqui mostra assim, essa ave aqui como se fosse uma ave que não existe mais, esse tipo de ave, assim, como lembra aquela ave dodó, né? Uma aranha com rabo, né? Assim, animais que não existem, né? Na realidade, na nossa fauna, né? Que não, certamente nunca os viu, né? Com um colorido, né? Assim, bem diferente. Enfim, então ele ele se identifica mais com o que nós estamos assim, na minha visão, né, com essa arte primitiva, né? Bom, pela via do animismo, o homem primitivo atribuía a coisas, fenômenos naturais e animais um espírito humano. Em suas pinturas rupestres, eles representavam a si e aos animais em cenas do cotidiano. Posteriormente, eram atribuídas às próprias pinturas poderes sobrenaturais. Os lugares, como as cavernas, com as pinturas, eram envoltos em tabus, né? Quer dizer, essas pinturas dos homens né, dos homens primitivos, elas eram atribuídas um espírito, né? Assim, não era uma coisa assim como um desenho infantil, né? Que desprovido de uma significação maior, né? Inclusive, depois de um certo tempo, aquele lugar podia ser tido como mal assombrado, né? Vamos dizer assim. Bom, próximo, por favor. O Chico foi herdeiro dessa força estranha que impulsionou o homem há 15 mil anos atrás a se expressar simbolicamente pela arte, se entregando a pintar seres fantásticos nos muros das casas da Praia Formosa. Conseguia fazer isso sem a pretensão de seguir as regras do neoclassicismo, importados pela missão artística francesa e reproduzido por nossas escolas de arte, ou mesmo pela vanguarda artística brasileira de sua época, que também foi beber em fontes europeias. Posteriormente, poderíamos pensar aqui em uma estética mais próxima do genuinamente brasileiro. Aqui, novamente, um quadro dele, né, assim, uma ave belíssima, né, assim, com um colorido inigualável, né, e embaixo podemos comparar aí com a pintura rupestre também, com a força dessas pinturas rupestres. O Chico, ele diferente dos grandes artistas da Escola de Belas Artes, né? Aqui nós temos representantes desse padrão, né? O Raimundo Sela, Vicente Leite, né? O J. Carvalho, que seguiram esse padrão da missão artística francesa, né, da reprodução de paisagens, ou então obras revelando ou colocando momentos históricos, né? E também ele não diferente da vanguarda da época dele, né, que foi para a Europa, como Portinari e de Cavalcante, né, mostrando e outros, né, que mostraram assim uma ruptura já com essa pintura neoclássica, né, que eles também foram beber lá na fonte da Europa, certo? Também foram beber lá, né? O Chico não tirou não copiou, não puxou, não se inspirou em ninguém, né? Isso é uma coisa importante na obra do Chico, né? Então, o Chablot e outros críticos, né, como o Rubem Navarra e outros, eles diziam assim, olha, isso aqui tem uma arte, algo que foi sonegado ao desenvolvimento da arte brasileira. Nós fomos esmagados pela missão artística francesa, né, com toda boa vontade, né, mas o imperador
era europeu também, né? Português, mas era europeu, né? Mas nós fomos esmagados por isso, né? Assim, então todo mundo queria fazer a arte igual àqueles que se fazia na Europa, né? E o Chico não, ele não teve nem essa oportunidade, né? Porque ele não estudou arte com ninguém. Isso é outra coisa. Você vê no quadro dele a distribuição, né? E como ele consegue articular as cores. Para quem tenta pintar, sabe a dificuldade que é isso aí. Não é para todo mundo, né? O que ele consegue fazer aí em termos de harmonia, de cores, de traços, né? É uma coisa impressionante. Próximo. O primitivo de Chico é bem distante da ingenuidade dos naifes, onde as reminiscências infantis são praticamente destituídas de sexualidade e agressividade. Os temas, a estética e o seu modo de produção parecem resultar de sua herança indígena. Ele começou a produzir coletivamente, né? Lembre-se aí que ele fez isso sem nenhum problema, sem nenhum ciúme com relação ao que estavam assim, vendia, um dos seus aprendizes, os que iam para trabalhar com outros marchands, para falsificá-lo mesmo, né? Ele tinha ali com ele sabia do que estava acontecendo, não denunciava. Próximo. No caso do Chico, seu mundo de seres fantásticos representaria o primitivo do inconsciente, valendo-se para tanto de suas reminiscências, fantasias e conflitos por meio de deslocamentos, deformações, condensações, elaborações em divino ato sublimatório. Sua capacidade artística na escolha de cores, riqueza em detalhes, força, movimento, harmonia das composições nos permite entrar em contato com o nosso estranho mundo primitivo, sem que pareça angustiante ou repulsivo, né? Próximo. E alguém... Bom, Zeus... bom, como é que está na ordem aí? Bom, lendo... Foi que eu... Tá certo agora? Lendas amazônicas, recordações da infância, ritos e práticas mágicas, espetáculos naturais, transportes pela assunção poética, complexos psíquicos individuais e raciais exteriorizados através de símbolos, voluptuosidade gratuita de linhas, de movimentos, de cores, formam um fundo extraordinariamente rico e sutil do universo de Chico. Isso aqui são palavras do artista o Roberto Galvão, no livro dele, Chico da Silva. Ele fazendo uma descrição, né, da estética do Chico, né, tentando fazer. Aí o Chico dizia, às vezes, quando via um muro caiado, sentia vontade de pintar. Eu pegava um pedaço de tijolo vermelho. A minha pintura é minha própria linguagem. O que sai do meu coração é rico e bonito. Eu é que sou feio e pobre. Né? Ele... Aqui uma outra fala dele. Esses mundos que eu pinto não são recordações de quando eu era menino. Não, isso se chama imaginação. Ciências ocultas, astronomia. Quando eu era pequeno, não via nada disso. Vivia nos rios, para cima e para baixo, com meu pai. Próximo. Zeus, o pai dos deuses, gostava de se disfarçar de animal, né? Para a gente ver isso aqui eu estou falando para a gente ver a profundidade da obra dele, né? Porque os mitos eles captam essas verdades psíquicas profundas, né? Da humanidade. E olha aqui um trabalho, se não me engano, do Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? Leda e o Cisne, e uma versão do Chico para isso aí, que é um pássaro também cortejando uma índia,
cortejando uma índia, né? Quer dizer, uma coisa assim maravilhosa, né? Assim, bom, então ele gostava Zeus gostava de se disfarçar de animal para se aproximar das mulheres. Aqui se refere à lenda, né, de Leda e o cisne, né, em que Zeus se disfarçou de um cisne para poder cortejar Leda, né, e, e, e para que sua mulher não percebesse também, né. Teve de ser ajudado por sua mãe, Zeus, né, Reia, para evitar ser devorado por seu pai, Cronos. Depois se uniu aos irmãos regurgitados para vencer o pai e os titãs. Cronos, pai de Zeus, né, por sua vez, castrou Urano, seu pai, a pedido de sua mãe, Geia. Tal mito sobre a representação do pai em nossas vidas psíquicas, com suas leis estruturantes, se repete no totemismo e no mito cristão. E fala da necessidade da renúncia de parte de nossa sexualidade e agressividade, que nos possibilita o viver em sociedade. Próximo. Aqui uma outra figura, assim, metade com cabeça de uma mulher e metade uma ave, né, ou um dragão com asas, né, que lembra as figuras da mitologia grega, né? E outra aqui, em que tem aqui uma sereia, né? A sereia, ela é universal, né? Assim, essa figura da sereia. Tem na mitologia africana, tem na mitologia grega, né? Tem na mitologia aqui dos nossos índios, né? A Iara, né? E muito associada à questão da navegação, né? Na navegação. E tem aqui esse barco aqui com esses seres aqui, esses peixes, lagartos, metade peixe, metade lagarto, aves com cabeça de gente, e os barcos navegando, né? Os navios fantasmas navegando. Então, assim, são ele usava isso, né? Sabe de onde ele tirava do próprio inconsciente. Os deuses egípcios e hindus são fusões de animais com homens, que nos lembram a necessidade que temos de lidar com a nossa vida instintiva. Freud se valeu de obras literárias, mitos e contos infantis lendários para facilitar a compreensão dessas verdades atemporais da humanidade, as verdades psíquicas. Próximo. As lendas de nossos indígenas do norte do Brasil se misturaram a dos marinheiros portugueses e dos migrantes nordestinos. Isso aqui é uma citação de Câmara Cascudo. Mas, no geral, nessas lendas se fazem presentes temas como a agressividade oral, as relações complexas entre Eros e Tânatos e as primitivas relações de objetos. O estranho amedrontador é bem presente nessas lendas e nas obras de Chico. São representantes desse sonhar coletivo do norte do Brasil, as lendas do Anhangá, a cobra norata ou boiúna, curupira, mapinguari, mãe d'água e o boto. Né? Aqui tem uma figura de um bode, mas assim, bem com um olhar assim endiabrado, né? Com colorido, né? Que só ele fazia, uma ave assim estranhíssima também, com a forma de um coração, enfim. Próximo. Chico tinha algo de mitômano, né? Mentia muito, ele, segundo o que falam, né? Mentia e criava, imaginava, né? Gostava de imitar bichos que nunca viu. Falava línguas que nem ele mesmo entendia. Tentava falar
como os intelectuais, usando palavras que não sabia o significado. Descrevia países que nunca houvera ido, ou que só existiam na sua imaginação. Sua vida também fora mistificada, histórias irreais se misturaram à sua história, fazendo dele uma espécie de herói macunaímico. Eu não sei que sou, não sei se sou da Lua ou da Terra, posso até ser da atmosfera. Já fui na Inglaterra, Alemanha e no Vietcongo, nos Estados Unidos. Já fui até no Juberlando. Aqui tem uma figura, né, também de uma sereia e sendo cercada por dois lagartos, né, que, sei, dá uma aparência assim de estarem ali como dois filhos perto da mãe, uma figura triangular, né, assim, a disposição das figuras assim é piramidal, né, assim, que mostra uma triangulação. Próximo. Foi isso. Algo aconteceu aí? Gugel, quando eu botei o próximo, ele passou para aquela tela lá, viu? Foi? Só um minutinho aqui, porque quando está compartilhando, eu não consigo Tá. mexer aqui. Então eu vou continuar a Não, falar aqui. Tem um outro aqui. Eu vou colocar, só um minutinho. Porque quando eu compartilho, eu não consigo usar o microfone. Pronto, era isso aí? Isso. Bom, pássaros, peixes, répteis e insetos, uns pequenos, outros gigantescos, estão sempre na iminência de um confronto nas suas telas, implícito na ligação tensa entre os seres das composições. Veja que ele consegue dar um movimento à obra, né? Ele dá um movimento, um dinamismo, né? Se você lê o texto de Freud sobre o Moisés de Michelangelo, né? Que ele fica analisando assim como se dá o movimento da obra, como o artista conseguiu fazer aquilo e mostrando a mudança de um estado mental para outro. Veja que o Chico dominava isso de uma forma entende? Assim, totalmente intuitiva, né? E aqui temos assim figuras assim, de um confronto entre duas pessoas, entre dois elementos, aliás, desculpa, dois elementos aí, uma cobra e um pássaro no primeiro quadro, e no segundo quadro temos aqui já uma figura que temos três elementos, né? Dois que estão aparentemente brigando, um jacaré com cílios femininos, né? Assim, uma figura meio andrógena, né? E no outro um outro pássaro, um pássaro, né? E uma borboleta ali observando, né? Confrontos em imagem especular como representação da vida e da morte, das divisões internas do ego. Nas figuras vemos também expressas relações binárias, corpos que vivem dentro de outros corpos, relações triangulares com elementos fortemente agressivos, fálicos e orais, bem como a presença de observadores, né? Que lembra a questão da cena primária, né? Da observação dos pais, né? O próximo. Do amor dos pais, né? Ativa o teu microfone novamente, Gugel. Oi?
Tinha ficado muito. Próximo. Veja se você não está ligado os dois microfones. Está no microfone. Pronto. Volta aí. Você pulou um. Volta. Volta. Mais um. Volta. Aqui. 17. Bom. Olhos ameaçadores, invejosos, bicos e bocas com dentes afiados. Que podem devorar e castrar. Esperam uma oralidade agressiva, canibal, onde a incorporação do objeto amado, idealizado, ainda está associada à alimentação. Estou dando... Próximo. Em Chico, é comum a presença de troncos de árvores, rochas ou ambientes aquáticos povoados de pequenos animais, em confrontos com animais maiores, com formas agressivas e primitivas, que lembram as relações de objetos primitivos em que o bebê projeta sua agressividade para o seio ou o interior do corpo da mãe. Suas formas fálicas seriam como que representantes do poder e crueldade paternas, também imaginadas nessas situações, em que o bebê não obtém satisfação e não consegue internalizar um bom objeto. Aqui você vê novamente um quadro com vários seres dentro de um tronco de árvore, né? E outros animais ameaçadores fora. Próximo. Só um minuto. Coisa. Ele está parecendo assim quando eu... Que é isso? Que coisa, né? Não é? Ele não continua lá. Bom, deixa eu... Aqui, ó, deixa eu ver por aqui. Mudou? Mudou. Para Freud, os desejos expressos na obra de arte são desejos reprimidos, objeto de renúncia, abrandados por um trabalho psíquico que os desfaça. A fantasia expressa na obra de arte deve assumir um caráter universal, que, juntamente com o prazer estético, nos gratifica para aceitar o pensamento ocultado. Um dos seus momentos de integração, segundo Gilberto Brito, se dava quando Chico se sentava e ficava horas a pintar, pacientemente, e ao final se sentia feliz quando aplicava um verniz e o quadro brilhava. Próximo. Bom, aqui, novamente, a questão das cisões e projeções, né? Novamente, aqui os seres dentro de uma rocha, de uma espécie de rocha, e um dragão por fora, né? Mostrando esse processo de cisões e de vivência persecutória nas relações de objeto, né? Próximo. Outra fantasia característica dos estágios iniciais do complexo de Édipo é ativada pela inveja
inveja excessiva do seio gratificador seria da figura dos pais combinados, que estariam em ininterrupta gratificação sexual e o bebê enciumado, excluído da cena, né? Então, você vê nessas figuras aí as combinações de cavalo com patas de pássaro, né? Um C aí no lugar dos braços, umas cabeças vorazes aí, né? Zimmermann lembra que essas figuras aterrorizantes são frequentes nas mitologias e lendas. Não raro surgiam em suas composições figuras condensadas de dois bichos ou de bichos primitivos e figuras humanas, que remetem a essas fantasias arcaicas. Próximo, por favor. Aqui é outra coisa interessante, né? Esse quadro aqui, que mostra uma cobra fumando e um cálice, né? Isso aqui já foi na época onde o alcoolismo, ele já estava lutando contra o alcoolismo e as consequências do alcoolismo. Esse quadro é dessa época. Então, ele e mostra, né, assim, veja aqui que tem, aqui, esse quadro é muito parecido com o símbolo da farmácia, né, que é uma cobra em uma taça, né, a cobra envolta na taça, só que ele junta também com o símbolo aqui da Força Expedicionária Brasileira, que é uma cobra fumando, né, mas só que ele faz tudo do jeito dele, né, mas que, na verdade, está revelando, talvez, aqui o conflito dele com relação assim, a questão do alcoolismo, né, aí os vícios, né, fumando a cobra fumando e bebendo, né, assim, que mostra tanto assim uma coisa da pulsionalidade letal, né, e também da questão da dependência, né, dele assim, um quadro que nos incomoda pela sua agressividade, não é tanto assim uma coisa de você olhar o prazer estético, né, do belo. Bom, próximo. Bom, Dona Heloísa Joaçaba, esposa do doutor Haroldo Joaçaba, que contava que ele saía com vários quadros, vários trabalhos debaixo do braço, tinha sempre lá um táxi esperando por ele, os táxis faziam fila perto da casa dele, aí ele saía de tardezinha, pegava o que tinha de produção e saía para vender na aldeota, né? Os colecionadores e tal. E depois, quando voltava com o bolso cheio de dinheiro, aí saía para beber, né? E pagava para os colaboradores, dava dinheiro, enfim. Próximo, era o jeito dele de viver, né? Não pensava muito no dia de amanhã. Próximo. A voracidade foi saindo aos poucos, então, das figuras e invadiu a sua vida e sua arte. A voracidade do mercado, ansioso por consumir o seu trabalho, fisgou Chico, que tinha uma dentadura de ouro, gostar de comer numa bacia, e ele, na casa dele, era muita gente, né? Assim, os colaboradores, todo mundo comia, bebia, né? E, às vezes, ele também pingava uma gota de querosene na cachaça, né? Dizia que era para purificar o fígado. Imagine, né? A gloriosa valorização dos seus trabalhos, a dificuldade de entender o mundo do mercado, a dificuldade de antever as consequências de assinar quadros que não eram seus e o alcoolismo formaram uma crescente onda destrutiva em sua vida, fazendo do nosso índio uma espécie de garrincha das nossas artes plásticas. Mas ele foi se atacando por vários, né, assim, vários aspectos da vida, né? A questão da saúde, a questão da própria obra dele, né? Que ele não cuidava, não tinha noção disso, né? Ele só queria vender e ter dinheiro para gastar e não pensava também no dia de amanhã, né? E aqui uma frase dele, né? Já quando ele já estava assim envolto com esse problema do alcoolismo, 1975, quem não souber viver
procura a morte para morrer. Não é que ele tivesse começado a ficar alcoólatra aí, não. Ele já era, né? Já há bastante tempo. Próximo. Suas defesas também eram primitivas. Projeção, negação e o pensamento onipotente. Certa vez, quando em dificuldade com as denúncias que circulavam na imprensa sobre a existência de uma escola e de que ele assinava quadros pintados por outros, declarou à revista Veja: são os dragões que estão me atacando. Vou expor em São Paulo e me recuperar. No entanto, tais processos falsificatórios da realidade externa e interna não invadia sua produção artística, que traduzia verdades psíquicas profundas, né? Ele, na verdade, assim, o trabalho dele nunca foi afetado, né? Pelo menos segundo Gilberto Brito, que conviveu com ele e tem grande admiração por ele, pelo trabalho. Ele disse assim, não tinha isso, era muito pouco essa coisa. Ele podia assinar, mas assim, não tinha essa mistura, né? O trabalho dele era dele, né? Agora, o que podia acontecer era a pessoa fazer um desenho e ele pintar em cima disso, né? E criando em cima disso. Que aí é uma coisa de uma escola, né? Bom, próximo. Cara, Gugel, vamos fechar em 5 minutos para a gente começar a fazer. Tá, então passe aí que eu vou dizendo quais são os que eu vou concluir. O próximo, pode passar isso aí. Chico foi influenciado por agentes inescrupulosos e sem nenhum compromisso com a grandeza de sua obra. Provavelmente, esse seu lado voraz, imediatista e destrutivo tenha facilitado o seu envolvimento com essas pessoas. Próximo. Chico foi um artista primitivo que, como ninguém, foi capaz aqui nas conclusões, né, de representar verdades psíquicas primitivas. Verdade que nos causam estranheza por terem sido reprimidas, mas expressas. Se Sófocles foi capaz de captar o Édipo freudiano, Chico captou a pulsionalidade tanática, a oralidade ambivalente, e representou como ninguém os processos psíquicos esquizoparanoides kleinianos. Próximo. Seu modo de viver era primitivo, ele era um índio. Segundo Gilberto Brito, sua casa não tinha um guarda-roupa, guardava suas roupas numa mala. Não tinha um amor ao dinheiro que só lhe servia para viver como queria. Sua casa vivia cheia de gente comendo e trabalhando, diz ainda Gilberto. Ele era vaidoso e sabia que era importante. Próximo. Incluiu num mundo estranho e promissor vários jovens de uma das comunidades mais pobres, passou aí, que foi a comunidade do Pirambu. Pronto. Que lembra fortemente a organização produtiva de suas heranças tribais. Depois permitiu que a própria comunidade se beneficiasse com as confecções de Chicos. Tal fato não o incomodava. Chegava a admirar as obras dos que procuravam imitá-lo. Próximo. O seu jeito de ser, seu modo de trabalhar e suas origens trouxeram consequências graves para o seu legado, cercando-o de desconfiança e preconceito até hoje. Generoso para uns, curupira para outros, se em alguns momentos não foi autêntico na sua vida, sua arte é indubitavelmente autêntica. É matriz, não tendo bebido em outra fonte que não a do próprio inconsciente. Aí eu queria, só para concluir, ler um trecho de uma carta do professor Clarival Valadares, que foi um dos membros da comissão do Brasil na 33ª Bienal de Veneza, em que o Chico recebeu essa menção honrosa, né? É um texto que escreveu para uma pessoa aqui de Fortaleza, uma pessoa famosa aqui em Fortaleza, que eu não vou revelar o nome, porque essa pessoa já não está mais entre nós e não temos autorização assim. Mas é um fato histórico, né? Em Veneza, fui terrivelmente combatido. Sofri incidentes e quase agressão por parte de brasileiros enciumados com a presença de Chico da Silva.
sem apoio dos demais membros da comissão que levou a comitiva, né, que levou os quadros dos artistas brasileiros para a Bienal. Lutei muito pelo Chico. O prêmio Menção Honrosa foi um fato inédito na história de Veneza. Criado em 1895 em relação a um primitivo. Após ver os 4 quadros expostos, Jacques Lassagne me procurou às ocultas e me levou a mostrar a 5 membros do júri os trabalhos de Chico não expostos. Exatamente aqueles 12 quadros do museu, do MAUC, do Museu de Arte Universitária. Estão lá. Foi uma revelação. Eles disseram que se o Brasil tivesse feito uma sala para o índio, o resultado seria diferente. No mesmo dia, à noite, a Secretaria da Bienal, 3 membros, procurou, de acordo com a praxe, o chefe da Comissão Brasileira, o Titilo Matarazzo, que foi o mesmo que comprou obras do Museu do Inconsciente da Anísio da Silveira, e que é laureado pelas pessoas como uma pessoa que apoiou, né, o trabalho da Anísio. Que estava cercado do que há de mais insólito, ignorante, pretensioso e falso na granfinada brasileira que patrocina as artes. A comissão procurou o Titilo para obter o beneplácito da indicação do júri referente a uma premiação. Isso é a praxe. Disseram-me que a reação dos brasileiros foi um caso. Eles lutavam pela premiação do gravador paulista parisiense Arthur Pizza, e ficaram apavorados com a concessão de um prêmio para um índio analfabeto e bêbado. Lamentavelmente, participando devido à presença do professor Valadares, homem provocador de esquerda, interessado em mostrar o subdesenvolvimento do país. E, concluindo, negaram o beneplácito, exigiram o prêmio para o Pisa. Aí foi dado o prêmio menor que tinha para o Pisa. O prêmio em dinheiro. Situação idêntica ocorreu com a Espanha, que negou apoio a João Genovés, na sua temática social antifascista, e com a Polônia, que também não apoiava Strauss, abstracionista formal, exatamente por não ter ou conter a mensagem do realismo socialista. Ao lado, muito honroso desses 2 enjeitados, o júri incluiu Chico, desamparado da via oficial, por ser de terceiro mundo. Desse modo, o júri da 33ª Bienal criou a menção honrosa para os 3, como expressão de prêmio da crítica, isto é, o prêmio fora da bandeja oficial de recheios e migalhas de milionários destinados aos seus jograis. Então, assim, ele foi o único artista brasileiro a receber um prêmio de pintura e um prêmio da crítica, né? Os outros que receberam foram o Aldemir Martins em desenho e a Faiga em gravura. Não sei se depois outros receberam. Mas isso aqui é importante para a gente ver como também a arte, e até o tipo de arte, né, expressa, né, expressa as nossas tensões políticas e culturais, né, e ideológicas, né? Era isso que eu queria colocar e abrir aí. Fico à disposição aí para o debate. Obrigado. Muito obrigado, Gurgel, pela tua apresentação e pelas provocações que realmente suscitou a todos nós, né? Sem dúvida, uma apresentação muito rica, não só do ponto de vista da arte, das informações que você traz sobre esse importante artista, certamente desconhecido de alguns, né? Mas muito conhecido aqui no Ceará, né? Você, então, nos apresenta essa grande obra, esse grande artista, Chico da Silva. E, então, as pessoas começaram a fazer alguns comentários e estão abertas aí as inscrições para a fala, viu? E você, então, antes de iniciar a apresentação, você que está aí gostando da apresentação de hoje, saiba que, assim como essa, existe em nosso canal do Grupo Cultura e Política uma série de outros encontros tão
tão bacanas como esse. Ajude a divulgar, clica lá no sininho, nos segue lá no canal do YouTube, tá? Para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Vamos começar, então, lendo aqui as mensagens do Mateus. Ele diz que foi incrível essa forma dele não parar de produzir, né? E que lembrou muito o Museu do Inconsciente, do Engenho de Dentro, né? E aí, quando você comentava essa última carta, né, ele colocou assim: eita, índio, analfabeto do bêbado, né? Mercado de arte, mercantilismo da arte, né? Então, esse foi um dos comentários, viu? E nós vamos passar a palavra para a Escila e, na sequência, para o Dr. Valtor. Escila, com a palavra. Bom dia para todas e todos. Eu estou muito feliz, agradecer. Vou, assim, abraçar todos e todas através desse casal, doutor Valton, Wanda, pessoas que eu tenho muita admiração e estima. E eu estou muito feliz de estar aqui com uma temática tão importante e necessária, né? Porque eu acho que ela traz em si vários aprendizados. Não só o aprendizado das cores, o aprendizado dos traços, o aprendizado dos símbolos, o aprendizado de vida, o aprendizado de criação. A história do Chico da Silva ela é tão inquietante quanto a sua obra. E aí, Gurgel, muito obrigada, sabe? Parabéns, como a gente fazia na escola, parabéns com estrelinha, porque isto é fantástico. Algumas coisas são, para mim, muito caras e inquietantes. Eu sou atriz, né, para quem não me conhece, e que é a questão do processo criativo. A gente se mata em cursos, em escolas, né, fazendo laboratórios, né, ralando muito para conseguir uma fagulha criativa que realmente comunique a humanidade, comunique pelo menos a nossa comunidade. E isso é muito duro. E o processo criativo, né, muito bem descrito por você, do Chico, é um processo absolutamente puro. Na realidade, é um processo natural. Ele acabou criando uma escola, inclusive dentro dessa cultura, né, dessa vida natural e nessa mistura entre vida natural e cultura relacionada às suas próprias origens, e isso é interessantíssimo. Criou a partir do seu prazer, da sua vontade de se comunicar com o mundo, da sua forma também de entender o mundo. Criou também na sua vontade de criar o mundo. E isso diz muito respeito quando ele falava essa coisa da mentira, que talvez seja uma referência muito nossa, né, de cultura branca europeia, mas, na realidade, eu acho que a cultura indígena ela vive numa dimensão limítrofe e muito bonita, não é, na realidade, uma fuga, na realidade, é uma riqueza de característica cultural entre a realidade e aquilo que se cria e aquilo que se é ficção, e que, por tanta crença, acaba a ficção gerando uma nova realidade. A dimensão coletivista é absolutamente generosa, mas todas essas características foram terrivelmente recebidas pela cultura urbana, pela cultura de mercado, pela cultura branca. E quando a gente tem uma característica, mesmo que preciosa, mesmo que linda, e às vezes a gente não compreende muito a riqueza dela, a gente mesmo recebe como algo depreciativo, ou quem está ao nosso redor recebe como algo depreciativo. Talvez, a partir do que você falou, né, Chico, sim, tinha esse processo como autodepreciativo e um pouco inimigo de si, mas também fosse algo de uma necessidade de fugir e estar dentro desse mundo imaginário através de um processo químico, que é a bebida, e, dessa forma, também ser legítima a sua cultura originária, que era a cultura indígena, né? Acho que esse desprezo ao mercado, que muito nós entendemos como até um desleixo com a sua criação, na realidade, é uma forma de ver também da cultura indígena.
Para ele, o que é mais importante? É a vida. E o que é a vida? É esse momento que eu estou vivendo agora. E o que é viver esse momento agora? É viver esse momento agora com as pessoas que eu convivo, é repassar o que eu sou, o melhor de mim, para as pessoas que eu convivo, é viver. Então, nesse sentido, também eu tenho um aprendizado criativo estupendo, né? Só para encerrar, acho muito interessante que você nos colocou como exemplo, né, a história, né, da Bienal de Veneza, porque mostra o quanto o Brasil precisa romper com esse padrão do colonialismo interno, né? O quanto o Brasil tem dificuldade de enxergar em si mesmo, o quanto o Brasil ainda é preso, está dependente do pensamento europeu, e Chico foi esse tapa na cara, esse espelho no rosto, né? Essa estudou, porque as pessoas, no fundo, têm dificuldade de ser, a gente tem dificuldade de ser a gente mesmo, de olhar quem nós somos, de olhar nossas origens, e a gente corta essa ligação, essa relação com esse eu profundo, que faz com que a gente, inclusive, tenha muita dificuldade de criar. Não só criar nossa arte, criar esse país. Não só criar nossa arte e esse país. Criar a própria cultura brasileira, que muito bonito, não desmerecendo os grandiosos trabalhos, né, inclusive do pessoal da Semana de Arte Moderna, mas, apesar da vontade de ser brasileiro, muitas vezes se inspiraram nos valores e escolas europeias para tentar construir o Brasil. Não que o diálogo não seja importante, mas que, infelizmente, a dificuldade de olhar para si, olhar para os nossos arquétipos originários, as nossas culturas originárias, infelizmente, por um preconceito, não só racial, mas até de colonialismo interno, existe. Eu vou encerrar aqui, mas estou muito, muito feliz, agradeço enormemente. Obrigado, Ciro, pelas tuas provocações. Vamos passar aqui a palavra ao doutor Volton. Com a palavra. Antes de tudo, eu quero parabenizar a belíssima e densa apresentação do Gurgel. Não vou me alongar muito. Vou apenas colocar alguns pontos. Primeiro, né, Chico da Silva é o inconsciente. É um inconsciente em ação. O que você pensa disso? Segundo, neste inconsciente em ação, há claramente um sonho que se manifesta. A pintura do Chico é o sonho transfigurado na pintura. Quer dizer, e aí estão elementos agressivos, autodestrutivos e igualmente sexuais, eróticos. Terceiro, a necessidade da cultura convencional de reprimir tudo isso fez com que ele também assumisse o temor dessa necessidade de repressão. Reprimir porque não conseguia sublimar, e então a única saída era o alcoolismo, era a autodestrutividade. O que é que você pensa desses 3 pontos? É só. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela excelente exposição. Doutor Volton, obrigado também pelas colocações. Vou passar a palavra para a Janaína e aí, na sequência, eu volto a palavra para o Gurgel. Janaína. Liga seu microfone, Janaína. Seu microfone. Ainda agora. Tá ligado? Então, bom dia a todos. Eu quero dizer que eu vou falar pouco,
mas eu quero dizer que eu fiquei encantada, viu, com a sua apresentação, Gurgel. Tão bom num momento tão difícil que a gente está passando, com pandemia, com Bolsonaro, etc., presenciar a força da arte, né? A beleza da arte e a importância dela também. Porque, como você mostrou, e o doutor Valton acabou de reafirmar, o Chico da Silva tocou em pontos essenciais da nossa trajetória humana, né? Eu queria saber, já uma coisa, não há também influência negra na poesia dele? Alguém apresentou, alguém falou sobre isso, né? Porque eu vi algumas coisas assim, mas eu posso estar vendo demais também. Então, eu queria saber disso e também queria dizer que essa dificuldade com o mercado não é típica só do Chico, né? Muitos dos artistas dito naifes, né? Eles tinham essa dificuldade, porque geralmente eram pessoas à margem, né, da sociedade, seja a margem socioeconômica, seja política, seja porque alguns também tinham transtornos mentais. Eu queria saber também sobre essa passagem do Chico da Silva pelo hospital psiquiátrico, né? Então, eles tinham muita dificuldade com o funcionamento do sistema de que o mercado é uma expressão, né? Então, era isso, e olha, parabéns, foi tão bom entrar com você na obra do Chico. Obrigado. Obrigado, Janaína. Vou passar a palavra aqui para o Gurgel. Bom, assim, o Chico, ele era... Você viu pela foto que ele era negro. E eu tenho a impressão que a mãe dele era negra. Uhum. E agora... Eu gostaria até que você me dissesse assim, o que é que você viu, né, desses elementos, porque assim, o que eu vi mais foi no colorido, no pontilhismo, né? Não só eu, né? Assim, mais uma relação com a arte primitiva como um todo, né? O modo de produção mais relacionado à cultura indígena, né? Um modo de produção coletivo, né? E ele, na verdade, assim, o meu enfoque mesmo, assim, o que eu procurei me deter mais foi realmente assim com o que ele conseguia alcançar em termos de verdades psíquicas, né? Que em termos de verdade psíquica era como se ele revelasse o mundo psicótico, né? O mundo do psicótico, o mundo do indivíduo da criança, do bebê, né? Que se relaciona inicialmente com o mundo de uma forma muito persecutória, né? O mundo da agressividade, o mundo da nossa pulsão de morte, né? Revelado aí nos seus quadros, sempre com essas lutas entre animais, ou animais em atitudes belicosas, né, de ataque. Né? No Chico não tem essa coisa do naif, essa coisa de um momento feliz que é retratado, um momento que marcou da nossa cultura, que é retratado na obra de arte. Ele não, ele dá ênfase na agressividade, né? Dá ênfase na agressividade. A gente percebe elementos, né, da nossa também da sexualidade, como o doutor Valton falou, mas é assim, são dois animais lutando e outro, né, a agressividade que está ligada, né, na libido, né, na expressão da libido, né, a agressividade que vai junto, né,
Então, assim, são dois animais lutando e um outro observando, né? Uma borboleta ali observando. Enfim, é uma forma de sexualidade que devora, né? Oral, né? Quer dizer, bem anterior. Né? Tem quadros obras que tem ali uma triangulação, né? Mas o que predomina é a sexualidade oral, né? Devoradora. Entende? Assim, tudo isso expresso, né? Com o que ele consegue fazer com as cores, com o domínio do movimento, com o domínio do espaço, né? Puramente intuitivo, ele consegue expressar verdades que só gênios, né, conseguem expressar, né? Gênios como Sófocles, né? Tem um outro personagem que eu queria destacar, né, que é o Chablot, né? Para estudar, o Dr. Valton sempre destaca também, para estudar o Chico, a gente tem de procurar também ler um pouco do Chablot. O Chablot ele fez um livro sobre a história do Ceará, um livro sobre o Ceará, que é Revelação do Ceará, o nome do livro eu acho que é esse, que ele diz, é como se fosse assim, uma descrição do interior do Ceará, da cidade também, Fortaleza, dos costumes do Ceará, da época que ele teve aqui, que é um primor, né? Merece ser lido, né? Merece ser lido, e com uma visão muito profunda também, né? Ele fala dos brinquedos das crianças no interior, uma coisa que me marcou, né? Porque assim, ele fala que as crianças brincam de serem adultos, né? Então, por que as crianças antigamente gostavam de brincar com ônibus, né? Era um ônibus feito de lata, e esses ônibus, porque as pessoas migravam, né? Nesses ônibus. Então, era o sonho de todo mundo entrar naqueles ônibus e ir para o Sul Maravilha, né? Então, é um livro que merece ser lido, mostra toda a constituição também do movimento artístico, das artes plásticas aqui no Ceará, da organização da SCAP, com Antônio Bandeira, Aldemir Martins, Mário Barata e o Barbosa Leite e outros, né? Quer dizer, é um livro muito rico que eu queria sugerir, né? Que vocês, quem puder buscar. Eu, na época, consegui uma cópia na Biblioteca do Estado, Biblioteca Pública ali aí tirei uma cópia para ler. Na época eu estava fazendo esse trabalho. Muito interessante o livro, né? Chablot teve uma importância fundamental, né? O olhar dele, né? Que rompia com essa visão, né? Olha, esse é tão forte, esse negócio dessa visão do neoclássico, né? Que quando começou esse movimento aí terrível, né? Ideológico, né? Da direita, da ultradireita, né? De rejeição a tudo que vinha da cultura e das artes, né? Começaram a atacar Chico Buarque e outros artistas, tudo que era de pensamento, Paulo Freire. Eu também presenciei em galerias uma pessoa chegar para mim, inclusive um médico, chegar para mim que dizer assim, isso aqui agora vai voltar, porque há uma desvalorização muito grande dessas obras das belas artes, né? Essas obras saíram do gosto popular, né? Vamos dizer assim. Hoje as pessoas gostam mais de arte abstrata, né? De impressionismo, das mais modernas formas de expressão das artes plásticas, né? Aquelas belas artes, aqueles quadros de paisagem, de momentos históricos, elas caíram terrivelmente, saíram do gosto. E aí caíram de preço também, né? Hoje você compra esses quadros de artistas que foram
tidos como grandes artistas, tidos não foram, né, dentro do espectro deles, por um preço bem em conta, né? Diferente de uma arte abstrata, de um Antônio Bandeira, uma coisa desse tipo. Então, ele dizia assim, isso aqui vai mudar, vai voltar agora, com a ascensão da direita, eu ouvi com essas palavras, com a ascensão da direita no mundo, isso vai voltar. E tem um filme também que fala sobre esse braço nas artes, tanto nas artes plásticas como nas esculturas, né? Assim, na ascensão do nazismo na Alemanha. Não estou lembrado do nome do filme, mas depois eu posso passar. Né? Que é uma coisa também que você vê essa associação, né? Dessa cultura branca, né? Dessa cultura de rejeição também à cultura popular. Isso é muito forte. Quer dizer, então, falando assim de arte abstrata que tem no mundo inteiro, já se rejeita. Quanto mais a arte de um primitivo, né? Não é naif, na minha visão. Ele é um primitivo. Ele capta verdades primitivas, né? Sem desmerecer os naifs. Eu também gosto. Rogério, então, Adriana, Augusta, parabeniza você, e Yolanda também fala da força do seu trabalho, que resgata as nossas origens, né? André Gomes fala assim, viu? Os índios brasileiros, assim como os povos da África, têm variações de tons de pele e traços outros. Eu mesmo me confundi muito, tentando identificar uma e outra origem. O fato é que basta ser não branco para ser excluído e depreciado, ainda hoje. O Márcio, ele colocou, a partir da sua fala final, que está em jogo aí a arquitetura da destruição. Uhum. E aí, se ele completa a arquitetura da destruição, acho que é o nome do filme. Isso. Isso, é o nome do filme que você estava comentando. Né? E, no entanto, o Dr. Valtor puxou uma questão interessante que também me fez pensar aqui um pouco, João, sobre a arte, então, como um dos canais de sublimação importante que o humano pode ter para, inclusive, lidar com a sua agressividade, né? Como é que você pode falar aqui, você pensa sobre a influência que a arte teve no processo de manutenção de saúde do artista, ou a loucura dele, o potencial da loucura era tão intenso que ainda assim transbordava na sua obra, né? Não dava conta de organizá-lo o suficiente para manter, vamos dizer assim, mais saudável, e por conta disso o álcool veio corroborar como uma espécie assim de filtro, né? Assim Buscando. Desculpe, eu não tenho essa. Bom, é a minha filha aqui falando. Então, era isso que eu queria ouvir de você. A Rúbia também te parabeniza pelo preciosismo do trabalho e excelente apresentação. Por favor, com a palavra. Exatamente, eu acredito nisso aí que você está colocando, que houve um transbordamento, né? Tem um outro artista, que é o Antônio Poteiro, que na história dele, ele era uma pessoa que era alcoolista e foi... quando ele foi... O Cirão Franco, ele identificou as qualidades dele e o incentivou a pintar, e na medida que ele foi pintando, ele foi largando o alcoolismo. Morreu com uma idade bem avançada, né? E é muito comum, a gente viu quantos artistas, né, assim, cantores, que à medida que o alcoolismo ia dominando, a arte também, a sua produção artística ia minguando, né? O alcoolismo, outra droga-adicção, outra atividade destrutiva, né? E avançando, a arte ia perdendo espaço, né? Então, aí me faz pensar sobre a questão do destino da pulsão, né?
do que destino é dado, né? Vai sendo dado ao longo das nossas vidas, né? O Chico, ele no final, a obra dele não é que ela tenha perdeu a força na época da comercialização excessiva, né? Mas no finalzinho você vê assim que alguns quadros dele, embora não tenham assim a beleza estética dos primeiros quadros, mas eram quadros muito fortes, né? Onde quadros com fundo negro, né? Que mostravam a tristeza dele com o destino dele final, né? Assim, tem um quadro dele que é uma ave presa assim, dentro de umas grades, né? Esse quadro, acho que é até do Lincoln Machado, está na posse dele, né? E então ele no final ele tinha força, mas não tinha amarrado destreza, não tinha também por conta da idade, não tinha amarrado destreza estética, não tinha mesmo o olhar, o olho já não era, né? Já lá devia ter sua catarata, sua coisa. Então ele já não tinha mais e também então é isso. Eu acho que também muito estava sendo muito dessa agressividade estava invadindo a sua vida no real, né? Na realidade, né? Então estava deixando de ser perder sair dessa via de expressão, né? Então, na medida que a arte dele também sofria um certo abalo, também ele piorava aí, né? Buscando outras formas de alívio, ou de lidar com seus conflitos, né? Pelo álcool, né? Ele passou quase um ano internado no hospital psiquiátrico e saiu para uma outra dita prisão, né? Que foi assim os sobrinhos dele que os resgataram lá do hospital psiquiátrico. Ele foi tratado lá. O Dr. Valton talvez saiba mais sobre o quadro psiquiátrico dele. Eu não tenho conhecimento. Assim, tem um relato do Dr. Alsmer, que cuidava dele, né? Ele tratou dele por um tempo e diagnosticou uma psicose alcoólica. Mas depois ele se recuperou, né? Quando ele foi para a casa desses sobrinhos que isolaram ele, né? E ficaram comercializando as obras dele, ficou praticamente, segundo o Gilberto Brito, como como é que se diz? A pessoa em regime, em cárcere doméstico, né? Privado, doméstico, né? Entendeu? Ele ficava lá, né? Ele recebia uma visita ou outra, mas com muita vigilância desse sobrinho, né? Quer dizer, saiu de um. E isso ajudou ainda a produzir um pouquinho antes de morrer, né? Agora, tudo que ele era uma pessoa, segundo o Gilberto, assim, ele ganhou um carro do Mercantil São José, na época, do Grupo São José, aí logo vendeu, ganhou uma casa aí, feita por um arquiteto na beira, ali na praia do Pirambu, né, com vista para o mar e tal, mas ele não gostava da casa, voltou para a casa antiga. Ele não ligava assim muito para dinheiro, assim, então, era muito vivia de um modo muito primitivo, né, também de um modo muito imediato, né? Não sei se eu respondi aí as inquietações, Mas a ideia mesmo não é nem responder, não, viu? É alimentar. Mas isso. Mas está muito boa a conversa. Fosse para responder aí era complicado, né? Certamente. Mas o nosso tempo está se avançando, viu? Eu vou aqui ler o comentário da Cristina, que te parabeniza pela tua delicadeza na apresentação e por também proporcionar a todos um mergulho no mundo desse artista tão original. A Cristina, nossa colega lá de Recife. E a Escila te pergunta se os quadros de 71 e de 73
já eram de produção coletiva, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque assim, ele como índio, né? E essa questão da coletividade sempre me chamou muita atenção. Eu morei um tempo lá no Pará, né? E lá no Pará é muito comum as crianças, principalmente na zona rural e na parte indígena, ser cuidado pela comunidade. A comunidade é quem cuida, né? Então, assim, quando a gente pensa na questão da psicose como falhas no processo de narcisismo primário e tudo, né? Quer dizer, a coletividade costuma, de uma boa forma, vamos assim dizer, acabar dando um anteparo que muitas vezes falha dentro de casa. Então, aquilo que poderia ser favorável a ele, ele é um índio, né? Então, assim, sabe dizer alguma coisa disso? Se ele conseguiu assim, viver uma vida coletiva que fosse satisfatória para ele, ou o que você pensa sobre isso? O que eu sei é que assim, a casa dele era aberta, né? Cheio de meninos lá fazendo desenhos. A produção, esse início de produção que ele começou a chamar, o primeiro que ele chamou para trabalhar foi o Cláudio Honor. Ele chamava de Leão Pantera. Eu conheci o Cláudio Honor. Eu comprava um quadro e chamava o Cláudio Honor para o Cláudio Honor dar uma olhada no quadro para ver, né, a origem e tal. Aí ele examinava, aí pedia uma dose de uísque, tomava. Aí, enfim, era uma figura. Faleceu, né? E então assim, ele foi o primeiro. Foi em 64. O que depois dele foi o Babá, Ivan de Assis, né? Mas todos muito talentosos, né? Hoje em dia tenho, por exemplo, um deles, o Raimundo Neto, uma pessoa talentosíssima, né? Assim, não é dos 5 principais, não, o Raimundo Neto, mas mesmo assim trabalhou com o Chico, uma pessoa muito talentosa. Então, assim, todos aprenderam, acho que muito com o Chico, né? Assim, e assim, o que o Gilberto falava é que predominantemente assim, eles faziam o quê? Um desenho, ou então pintavam assim, preenchiam, não é? Com a tinta de base assim da obra, né? Pintava assim a tinta amarela assim o jacaré, aí depois o Chico vinha e pintava, dava as pinceladas, né? É, é, e criava em cima daqui dali, né? Assim, o jacaré, botavam uma corcunda no jacaré, botavam no peixe, botavam um caniço na cabeça do peixe, entendeu? Como se fosse assim uma baleia esguichando, sabe? Assim, aí fazia as loucuras dele em cima em cima daqui dali. E os meninos, eles não conseguiam, logicamente, não se arriscavam. Um imitador, uma pessoa que está ali imitando alguém para poder aprender, ele não se arrisca. Quando você vê assim um quadro assim do Chico que tem uma loucura, é dele, entendeu? Assim, que é louco, é dele. Quando tiver assim bem feito demais, é porque é dos meninos, né? Aí esses aí, a escola do Chico da Silva trabalhava com ele, não é? Aprenderam com ele. Aí, vez por outra, tem uns quadros que são mistos, né? O Chico estava fazendo, um desses meninos estava fazendo, chegava um comprador, aí o Chico pegava, botava no coisa e começava e terminava o quadro, para o cara ver ele fazendo, né? Para dizer que era dele, né? Aí vendia. Ele não tinha essa. A moral dele não era branca, não, era macunaímica, né? Então ele vendia, não estava. E alguns colecionadores, marchands, levavam ele para casa para trancar ele, para ele fazer só os quadros. Né? Porque senão ele botava no meio também quadro dos outros, né? E vendia. Porque os outros eram muito bons. Né? É tanto que precisa no começo eu precisava chamar, ainda hoje tem quadros que eu tenho dúvida, aí eu ligo para outros colegas para poder discutir, né? Mas assim, no geral, você consegue ver o que é dele, principalmente os quadros. Agora, nessa época de 64
para frente, ele já trabalhava com os meninos. E tinha os quadros da escola do Pirambu, que aí não tinha nenhum controle, era qualquer artesão do Pirambu fazia. Né? As pessoas viam e faziam. Só que não tinha aquela força do quadro. Eram quadros bem desenhados, bonitos. Para a efeito de artesanato, na época foi proposto que o governo do estado encampasse isso. Né? Ainda hoje o Gilberto Brito luta para que o Chico da Silva seja assim como um símbolo da arte do estado do Ceará. Por exemplo, você vai vender um artesanato, um copo, uma caneca, uma coisa lá na feira de artesanato, e tem lá um galo, um peixe, uma coisa dele, né? Impressa no produto de artesanato. Na camisa. Estive no Ceará e tem lá um jacaré do Chico da Silva, entendeu? Um tejo, sei lá, qualquer bicho desse que ele pintava. Entendeu? Então é isso, ele tem essas lutas aí, né, de se ter, assim, o governo do estado dá mais visibilidade, né, à obra dele, mas tem também dificuldades, né, com a família é complicada, sabe, assim, para se trabalhar em cima da obra dele também, a gente tem muita dificuldade, sabe, muito mal orientados. Bem, meu caro, pois nós estamos assim, chegando ao final da nossa reunião de hoje, certamente muito mais enriquecidos de informação graças a você, viu? E a sua disponibilidade de dividir assim um pouco do muito, né, seu conhecimento sobre a arte de Chico da Silva. Muito obrigado, viu? Nós vamos aqui passar a palavra para o Dr. Valton e depois você também fazer seus agradecimentos, né? E aí a gente encerra, certo? Dr. Valton, com a palavra. Mais uma vez, agradecer a exposição importantíssima do Gugel e dizer que esse dia foi extraordinário, porque tocou a sensibilidade de todos nós. Os que falaram, os que não falaram, os que mandaram mensagem, que são pessoas sensíveis e que são intelectuais que não desprezam a nossa cultura, que está sob ataque. Essa cultura está sob ataque de uma maneira avassaladora, porque há uma necessidade de destruir as bases culturais de sustentação da simbólica do nosso país, para instalar no seu lugar algo que corresponde a uma visão de mundo da extrema-direita, que vê as coisas da perspectiva de uma outra Weltanschauung. Quer dizer, ou seja, é uma coisa muito perigosa que está acontecendo, porque quando você destrói essas bases, você destrói o espírito da nacionalidade. Então, o Gugel conseguiu passar isso muito bem. Eu me recordo que certa vez fui para Juazeiro para falar sobre o Padre Cícero. Isso já existia. Um dos palestrantes que estava na mesa comigo dizia que o Padre Cícero era paranoico. Eu digo, você também é, eu também sou, nós todos temos um pouco de esquizofrenia paranoico. Aonde a sua paranoia não é igual à minha, que é o problema. Depois fui para a Bahia, e a mesma coisa se repetiu. O conselheiro é um paranoico. Eu digo, o conselheiro é tão paranoico quanto você é paranoico. Nós todos temos algo de esquizoparanoide. E depois, num convite para falar em São Paulo, claramente
houve uma distinção entre os conselheiristas e aqueles que adotavam a posição do sertões, do Euclides da Cunha, os euclidianos e os conselheiristas. Os euclidianos acusando a nós, conselheiristas, que éramos defensores da paranoia. Com muita honra, porque é exatamente isso que nos torna capazes de compreender que não nos transformarmos em perseguidos nem perseguidores. Compreender esses funcionamentos. Isso realmente é uma coisa muito importante, porque nós estamos diante de um grande artista do nosso Brasil, do nosso Ceará, que o Gugel trouxe de uma maneira extraordinária para que nós compreendamos esses funcionamentos, todos esses funcionamentos que estão aí em jogo. Então, nós só temos a agradecer ao Helder, agradecer a todos os que fizeram comentários, tanto pelo YouTube, quanto Sila, Janaína, e o próprio Helder, que fizeram comentários direto pela sala, e dizer que eu fico muito impressionado com tudo que ficou colocado aqui, e eu acho que essa vivência de admiração não é só minha, é de todos. Os que falaram, os que não falaram. E dizer que nós estamos gratos por essa manhã tão importante, tão boa, para compreender como, também na psicanálise, o simbólico está nas nossas vidas, e é aquilo que nos organiza, aquilo que nos torna capazes de compreensão maior. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado, Helder, obrigado, Wanda, obrigado a todos os que tiveram aqui as suas participações. Muito obrigado e um bom resto de domingo. Eu queria só também agradecer a todos vocês aí pelos elogios, e dizer assim que esse trabalho é um trabalho que faz parte de uma luta, né, contra o esquecimento, né, contra essa amnésia social, né, com relação ao Chico da Silva, que é uma luta muito maior, né, como o Dr. Valtor falou, quer dizer, essa guerra se dá, né, em várias frentes, né. Se você for ver os discursos de Joaquim Nabuco, né, sobre o abolicionismo, são extremamente atuais, parece estar falando da realidade de hoje, né? Então, assim, o processo de amnésia, né, de repressão, né, ele também se dá através da amnésia, né, do esquecimento, né, do apagamento. Isso não é por acaso, né? Quer dizer, é uma coisa realmente que nós temos de enfrentar. E com o Chico, eu me estou do lado dessas pessoas que estão tentando assim dar ao Chico, né, o que ele realmente, o reconhecimento que ele merece, né? Não cair no esquecimento. Obrigado a todos aí pela essa oportunidade de trazer de novo, porque faz parte, né? Assim, esse diálogo faz parte desse processo. Muito obrigado. Parabéns, Gugel, e obrigada. Obrigado. Obrigados a todos, ao Gugel, e até o nosso próximo encontro do Grupo Cultura e Política. Fiquem bem. Obrigada, parabéns. Parabéns. Grande Obrigado. abraço.